E aí, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Fábio Lacerda, você está na Rede Super de televisão e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer. E você é muito bem-vindo. Você, na verdade, faz parte da nossa programação, porque esse programa aqui, ele é para você, ele é para te inspirar. E hoje eu estou com uma convidada que ela nos inspira pela sua história, pelo seu testemunho e pela simpatia. De todos esses anos que eu frequento aqui os corredores da Rede Super, eu nunca a encontrei sem que ela estivesse com um sorriso no rosto. Luzinalva, que a gente chama tão carinhosamente como Lu. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, meu amigo. Com uma apresentação dessa, eu me senti agora lisonjeada. Vindo de você, um amigo tão querido, eu acreditei. Mas é para você se sentir mesmo que isso é verdade, é o testemunho que as pessoas falam sobre você. Olha, você tem de formação Relações Públicas. Relações Públicas. Né? E hoje, o que você faz? Hoje eu sou executiva de negócios. Executiva de negócios. Cuido da parte comercial da TV e do rádio, aqui na Rede Super, na Rádio Super. E independente dessa função que eu desempenho aqui, eu faço alguns eventos, gospel desse Brasil afora aí, e cuido de ações comerciais nas redes sociais de alguns digitais influencers. Sim, ações de merchan, por exemplo. Merchan, exatamente. Né? Eu sei, por exemplo, uma das pessoas muito conhecidas no mundo inteiro que você cuida disso, dos merchans e tal, é a Bela Falcone, que é uma influência. Isso, eu faço algumas ações para ela. Além da amizade, a gente é amiga há muito tempo, eu faço hoje algumas ações, alguns empresários que querem investir nas redes sociais dela, que é um fenômeno de seguidores, de números e de resultado. E a gente faz algumas ações nas redes sociais dela também, da Ana Paula Valadão. Sim. E faço alguns eventos, Brasil afora. Tão engraçado, é interessante a gente ver assim, porque eu sou de uma era que não existia internet, né? Não só internet. Eu fui criado durante muitos anos sem ter telefone fixo. Né? Imagina, você saía de casa, você dava referências, né, mãe? Sinto informá-lo que nós somos da mesma época, eu também. Pois é. Isso aí tudo fez parte da minha vida inteira. A gente saía de casa e dava referências. Eu vou na Praça 7, aí vou passar pela Raul Soares e vou pegar o ônibus na Paraná. Exatamente. Era o que a mãe sabia da gente, né? Mais ou menos o nosso trajeto. Vou no Benji. Exatamente, né? vou no Benji. Alguma coisa assim. E nós pegamos essa transição dessa época que a comunicação ela era escassa, quase nenhuma, porque o centro da cidade tinha telefone, mas muitas vezes a casa da gente não tinha, né? No bairro não tinha orelhão, não tinha para quem você telefonar. Quando a minha família queria falar comigo aqui, eu ia lá no centro, na rua Rio de Janeiro, numa telefônica que tinha lá, ficava esperando, dava o meu nome, que eu recebia uma ligação, dava o nome, daí a pouco a moça chamava Luzinalva Felipe dos Santos, cabine 6, aí ia pra cabine para falar com a família. Isso eu me lembro também de meu pai ligar pra gente dessa maneira. E aí você acompanha essa transição. E aí hoje você está num mundo muito novo, um mundo de internet. Hoje nós temos o telefone aqui, praticamente a gente nem fala no telefone. É só por mensagem e tal. Você cuida de pessoas que trabalham com internet, são digitais influencers, pessoas famosas, muito famosas mesmo, como nós citamos aqui, a Bela Falcone e outras, Ana Paula, e eu sei de muitas outras pessoas que você trabalha. Como que foi sua adaptação nesse mundo? Foi difícil? Você estranhou muito? Estranhei muito. É um universo novo, né, pastor? É um universo totalmente novo da minha geração, que é o que nós acabamos de citar aqui agora. Não tinha nada disso. E o máximo que a gente tinha, e que foi modernizando, era a televisão. E a televisão hoje é na palma da mão. É onde você está no telefone. E é muito novo a questão das redes sociais. O volume que elas tomaram, a importância, o retorno rápido de qualquer informação. E isso era o que mais os empresários queriam. Algo que tivesse um retorno rápido. Exatamente. Eu fecho uma ação, por exemplo, para Ana. O empresário acabou de lançar aquela sandália. Acabou de lançar. Gostaria que aquela sandália, aquele modelo que ele desenvolveu com tanto carinho, pensando em todos os detalhes, fosse conhecida no meio das mulheres.
as mulheres formadoras de opinião, rápido. Não tem outro veículo a não ser as redes sociais. A Ana põe a sandália no pé, sobe no púlpito, começa a cantar, e o câmera pega a sandália no pé dela, ou a Ana, antes de subir, mostra a sandália e marca de quem que é, passa um pouco, o estoque daquele modelo esgota. Então o negócio funciona mesmo, né? Mesmo, Isso, mesmo. Quem trabalha com influência, quem é uma influencer digital, né? Às vezes as pessoas pensam que é só um título, mas não é, porque a pessoa influencia mesmo, né? E de acordo com a credibilidade que esse digital influencer tem, a respeitabilidade que ele conquistou durante os anos que ele está desempenhando essa função, é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Um dia eu presenteei a Bela com uma sandália de uma marca específica aqui de Belo Horizonte. Presenteei ela. Não tinha negociação dela ter que marcar ou ter obrigação de falar de onde que era a sandália. No aniversário dela, eu dei de presente para ela uma sandália que tinha acabado de ser lançada. E ela gostou de verdade. Ali não tinha nenhum envolvimento financeiro. Sim. Ela olhou para a sandália e falou: Lu, que coisa maravilhosa essa sandália que você me deu de presente. E começou a elogiar a sandália e marcou. Esgotou nos próximos 2 dias seguintes, no Brasil inteiro, a sandália. Olha o que é a força da internet, né? Como que chega rápido e as pessoas... Esgotou a sandália no Brasil inteiro. As pessoas podem comprar pela internet também, então isso facilita muito. É um mundo novo, realmente. Um mundo novo, exatamente. Um mundo muito dinâmico, muito rápido e novo. A gente está aprendendo todos os dias. É verdade. Todos os dias eu aprendo alguma coisinha nova de que eu falei, gente, é muito rápido, é ágil demais. Essas evoluções, elas aconteceram e elas acontecem diariamente, né? A prova disso está aí que a pessoa lança um telefone hoje, daqui 3 meses já tem o outro telefone. O número seu, seguinte. já Verdade. ultrapassado. Televisão é a mesma coisa. Você vai comprar uma televisão no shopping, eu decidi de ouvir com todo respeito aos vendedores de televisão, mas eu decidi que eu não escuto mais explicação de vendedor de televisão. Porque ele chega, você olha uma televisão e fala assim, não, peraí, olha, esta aqui, ela é 1 bilhão e 350 milhões de cores, ela é 500 milhões de pixels, ela isso. Meu filho, eu já esqueci o que você falou a primeira informação eu já não lembro mais. Porque as coisas evoluem muito. Então, eu quero uma televisão agora, quando vai comprar, fala essa aqui, pronto, e acabou, e põe lá. É isso aí. As emoções se renovaram também? As emoções evoluíram também, Lu? Acompanha, né? Acompanha o processo de tudo. A rapidez dos acontecimentos, das notícias. A gente tem que acompanhar, porque senão você fica para trás. É um ditado que o povo antigo falava, vai para frente, senão você volta para trás. E é verdade, o povo antigo falava isso. A gente tem, independente da idade, aquela frase e aquela historinha, eu já estou velha para isso, eu já estou velho, isso não existe. Velho é essa frase. Eu pergunto isso para você, especificamente para você, se as emoções elas evoluem também, porque eu sei que você é uma mulher que tem uma história que passou por fortes emoções, Quando você era criança, você é de Belo Horizonte, Lu? Não. Não, você é de onde? Agora eu tenho que acostumar, de alguns anos para cá, falar que sou tocantinense. Você é tocantinense. Porque dividi o Goiás e a minha cidade ficou no Tocantins. Olha Gurupi. Só. Ah, não, para. Gurupi. Você tá falando sério? Sou de Gurupi. Olha só, eu morei em Gurupi. Como assim? Morei em Gurupi, só que eu morei em Gurupi já sendo Tocantins. Morei em Gurupi em 1990. Gente. Meu pai foi para lá trabalhar com gado lá, com fazenda. Eu morei em Araguaína. Mas era Goiás. E Gurupi, aí, Tocantins. Depois nós mudamos vários lugares. Aí voltamos para Gurupi, que já era Tocantins. Então você é tocantinense. Sou tocantinense. De Gurupi. Olha só que mundo Gurupi. A família toda lá, meu pai trabalhava lá no DNR, todo mundo de Gurupi. Meu avô, todo mundo de Gurupi. Lembro muito de Gurupi. Meu pai tinha fazenda, tinha chácaras lá. Minha família toda está lá ainda. Olha só. Todo mundo. Tem muitas lembranças e amigos lá também. Às vezes a gente até conhece pessoas. Depois a gente vai bater papo depois fora sobre isso. Não, porque aqui já... Só esse assunto de Gurupi que já rendeu o podcast todo. Lá em Gurupi, você
era criança, como é que foi sua infância? Como é que foi sua família? Como é que você foi criada? Uma família tradicional, um pai motorista de uma empresa federal, o cargo federal ele tinha como motorista, que era o DNR, que era Estradas e Rodagem. Meu pai motorista, minha mãe comerciante. A minha mãe tinha 2 comércios, lojinhas. Um em Gurupi e outro no Pará. Ela tinha comércio no Pará, ficava para lá e para cá. Barreira do Campo, no Pará. Ela tinha um comércio, loja de roupas e tinha algumas lanchas na beira do rio, que ela fazia frete na beira do rio lá para a prefeitura do Pará, de Santana do Araguaia. Levava Uma o pessoal... família bem estruturada, então. Uma família classe média para aquela região. Criada com conforto, tinha loja, meu pai motorista, tinha chácara. A gente tinha uma vida estruturada. Não tinha uma vida mais estruturada emocionalmente porque minha mãe era alcoólatra. Então, ela ficava um tempo bem trabalhando e tudo, sem beber. E aí, de repente, um dia acordou triste, começava a beber. E aí, bebia até a gente ir buscar no bar, carregada. Sim. Então, se ela não bebia todos os dias, então? Não. Davam crises nela, gatilhos que aconteciam na vida dela. Exatamente. Que ela recorria à bebida e não parava e ia até cair. Até cair. Ser socorrida. E ser socorrida na rua e levada para casa. Então, isso já não era uma família normal, porque isso trazia muito constrangimento para os filhos. Sim. Nós éramos 3 filhos, éramos 5, mas nessa época já, do meu entendimento de criança, já tinha falecido 2 irmãos, mas novinhos, bebês. Uhum. Então, nós éramos 3. E isso era um dissabor, digamos assim, quando ela bebia, né? Quantas vezes eu saí da escola, 5 horas da tarde, rindo, brincando com os coleguinhas, bati o olho na porta da escola, no bar em frente, ela lá, sentada. E você acha que a morte prematura desses bebês, eles morreram, se eles chegaram a nascer, ou eles morreram no ventre ainda? Nasceram, os 2 nasceram. Eles nasceram, Luciene nasceu e o Walter Antônio, que chamavam de Toninho, nasceu. O Toninho morreu de febre amarela. Naquela época a febre era muito forte, tudo. Sim. Morreu de febre amarela. E a minha irmã nasceu com problema no coração. Sim. Morreram bebezinhos. Não. Já Luciene morreu com 6 anos, com problema de coração. Com 6 anos? Com 6 anos. Nossa, então foi... Com 6 anos. E o meu irmão com 8. Com 8 anos? Com 8 anos. Os Nossa, 2. Lu, que tristeza. Então foi muito triste, porque não eram bebês, né? Não eram bebês, eram crianças. Meu irmão, cheguei a conviver, a cuidar dele. E a sua mãe já era alcoólatra antes disso? Desde que eu me entendo por gente. Desde que você entende por gente. Desde que eu me entendo por gente. Eu lembro dela, a partir de 5 anos já, caída na rua. E a morte dos seus irmãos, tão novos assim, criancinhas, você acha que potencializou, influenciou mais ainda? Com certeza. Ela começou a fazer isso em mais espaços assim? Menores, com espaços menores. Isso. Ah. E eu lembro dela comentar. Às vezes ela ia me chamar a atenção, ela falava assim, porque você é sozinha, só você de filha mulher, sua irmã faz muita falta. E ficava emotiva quando ela falava da minha irmã. Você acha que ela sentia culpa da morte dos seus irmãos? Acredito que não. Acredito que não. Pelo pouco que eu convivi com ela, não lembro dela ter falado esse peso na vida dela. Sim. Eu não lembro assim de perceber esse peso. E aí a criação de vocês lidando com uma mãe alcoólatra, como que o seu pai, ele fazia esse papel daí também de mãe com vocês por causa desse problema? Muito. Lembro muitas vezes ele me arrumando para ir para a escola, porque ou ela estava de ressaca, eu tinha bebido muito no dia anterior, ou não conseguiu acordar, ou acordou e estava fazendo alguma coisa. Ele me arrumar cedinho para me levar para a escola. E ele era motorista antes dele ir para a empresa. Passava na escola, me deixava. Já eu acredito porque ela impossibilitada, eu não dava conta. Então, e assim, eu falo que a minha mãe foi feliz
por ter casado com um homem tão carinhoso, tão humano, um homem tão bom, porque ele tinha paciência demais com ela. Sim. Cuidava, trazia. Sim. Ela fumava, às vezes ela com cigarro aqui na mão, eu sentia que ela estava com cigarro que meio despercebida, com o cigarro quase queimando, ele ia lá com carinho, tirava o cigarro. Olha só. Passava um cremezinho aqui onde começou a queimar o dedo. Eu sei que é irrelevante, mas ela bebia o quê? Ela bebia mais cachaça? Mais cachaça. Cerveja? Mais cachaça. Mais cachaça. Mais cachaça. Ela bebia tudo, né? A pessoa quando bebe, começa na cerveja, passa para cachaça, fumava demais. E até que idade... Não, outra coisa que eu vou te perguntar. Quando ela não estava embriagada, quando ela tinha momentos... De lucidez. De estar sóbria, ela era uma mãe normal? Ela era uma mãe maravilhosa. Maravilhosa. E uma cozinheira de mão cheia. Quando ela não estava bebendo, ela... Filha, o que você quer comer? Você quer biscoito de queijo? Fazia biscoito de queijo, fazia aquele bolinho de chuva... Olha, você percebe que a... Fazia rosca, uma rosca maravilhosa, trançada, preparava massa e fazia questão de fazer com ovo caipira e aquela massa vermelha, bonita. Fazia coisas maravilhosas quando estava bebendo. A gente percebe, assim, né, que a única coisa que tomou o partido em toda essa situação maligna que ela viveu foi só a bebida mesmo. Só a bebida. E hoje, eu entendo, naquela época não tinha nem entendimento para saber que era uma doença. Sim. Quantas vezes as pessoas falavam assim, mas é pouca vergonha. Olha que pouca vergonha na rua, mulher bêbada. Era uma doente. Sim. Isso era doença. É uma doença. Tem que ser tratada. Se tivesse essa consciência, ela poderia ter sido tratada na época e ter tido um outro final. A gente só julgava e achava que era pouca vergonha. Na verdade, é uma doença, né? E sem dúvida. E até quando que você conviveu com isso, com a sua mãe alcoólatra e todos esses transtornos que foram para vocês? Até no momento, até 13... Meu pai faleceu. Eu tinha 9 anos. A gente tinha uma loja. Ele chegou um dia no horário de almoço para almoçar. Estava chovendo e olhou. Ele foi entrando assim na loja e viu pingando. Pingando em cima da banca de calçados, na porta. Os calçados que estavam em promoção. Pingando água. Aí ele olhou para cima e falou assim, tem uma goteira aqui, eu preciso tampar. No horário de almoço, chegando do trabalho. Fui lá, pegou uma escada, subiu, fez uma massinha, subiu e foi tampar a goteira. A escada virou. O movimento que ele fez lá brusco, a escada virou. Caiu lá no meio da rua, com a escada alta, caiu lá no meio da rua e ele bateu a cabeça no meio-fio. Fatalidade. E morreu na hora? Não. E ficou algum tempo no hospital, levou para Goiânia, foi piorando. Ele tinha problema de chagas, foi picado pelo barbeiro, ele tinha chagas, e foi piorando, saiu de Gurupi, foi para Goiânia, Hospital Santa Genoveva em Goiânia, ficou internado lá, até falecer. Eu tinha 9 anos. Depois disso, depois de uns 2 anos... Nossa, uma coisa... Toda morte muito triste, claro, né? Mas, né, a gente analisando uma coisa assim, banal, né? Corriqueira. Uma fatalidade. Ele faleceu. 2 anos depois, eu estava com 12, 3 anos depois, minha mãe casou novamente. Com um rapaz mais jovem, 10 anos mais jovem do que ela. Quando ela casou, ela estava com 40 anos, ele tinha 30. Minha mãe casou novamente e todo mundo concordou, um rapaz bom e tudo, muito simples, muito humilde, cuidava muito bem dela e tudo. Mas tinha um sério problema, o rapaz. Muito ciumento. Minha mãe era uma negra muito bonita, de chamar atenção. Ela era muito bonita. E ele tinha muitos ciúmes dela. Quando eu percebia eles com a cara feia um para o outro, bravo, podia saber o motivo. Ciúmes. Ele tinha tantos ciúmes dela, pastor, que toda sexta-feira ela ia para o salão fazer a unha. Ele colocava ela dentro do carro, do chevetinho dele, colocava dentro do carro, levava ela para o salão, ficava 1 hora no sol quente, lá no Pará. Nessa época ela ficava Gurupi e Santana do Araguaia.
Ele ia, ficava dentro do carro, na porta do salão, esperando ela no sol quente lá do Pará, aquele sol de rachar, esperando ela fazer a unha, para ela não vir na rua com a unha feita, porque ela tinha a unha grande, a unha bonita feita, com cigarro fumando na rua. Sim. Ele tinha muitos ciúmes dela. Era uma coisa doentia mesmo. Doentia. Possessiva, né? Se for pegar um psicólogo aí, alguma coisa, podia se ler nele até uma psicopatia, assim. Com certeza, com certeza. Não era um sentimento saudável, bom, não era um ciúme normal. Era doentio, esse é o termo certo. E eles brigavam muito por causa de questões de ciúmes. Ficaram casados quanto tempo? Casou 2 anos. 2 anos casados. E esse período você sentia muita falta do seu pai? Muita, muita. Era a caçulinha dele. A caçulinha do colo. A minha Nalvinha. Chamava de Nalvinha. Muito, sentia muito a falta do meu pai. Sim. Você acha que de alguma forma... Estou perguntando isto para você, pode parecer uma pergunta... E é uma pergunta óbvia, de certa forma. Claro, quem não sentiria a falta do pai? Só uma pessoa que não tivesse nenhum vínculo sentimental, de repente. Mas eu digo assim, porque às vezes quando o pai morre e é uma criança ainda, né, que não criou-se um vínculo de 20, 30 anos... Né? A gente pode ter a impressão de que passa 1 ano, 2 anos e aquele sentimento ali vai morrendo, vai distanciando. Com você teve isso, se absorveu bem ou não? Seu pai sempre fez muita falta para você. Eu acho que pelo contexto da história, por isso que eu acho que eu senti muito mais falta dele. Porque ela imediatamente casou com outra pessoa, que não era do nosso vínculo de amigos, alguém que ela conheceu e casou novamente. Tinha as questões das brigas por ciúmes, que com meu pai não tinha nada disso. Ela mudou definitivamente. Ela morava em Gurupi e ia esporadicamente no Pará, cuidar dos negócios dela no Pará. E aí fez o caminho inverso. Ela mudou para o Pará e vinha esporadicamente para Gurupi. Eu ficava com ela 2 vezes por ano, o mês inteiro, 30, 40 dias. Julho e janeiro, época das férias. Ficava 2 meses com ela. E ela vinha, morava lá com ele, no Pará, e sempre em Gurupi. E eu ficava um mês inteiro com ela nas férias. E foi exatamente nas férias de janeiro, no aniversário dela, dia 12 de janeiro, que ela fez 42 anos, que foi o fatídico dia. Que os dois começaram a brigar e culminou na morte dela. Olha só. Ela foi assassinada por ele. Ela foi assassinada por ele? Assassinada. Quando você não estava com eles, esse período, você ficava com quem? Ficava com os meus 2 irmãos e uma cuidadora, uma senhora. Como se fosse uma babá de vocês. Uma babá que morava com a gente. Olha Era só. Da confiança. A minha mãe cuidava do caixa, da loja, fazia o caixa. E aí a sua mãe tinha voltado para Gurupi? Ela estava em Gurupi com ele quando ela morreu? Não, no Pará. Ela estava Tudo no Pará. aconteceu no Pará. Você estava lá no Pará? Eu estava lá de férias, de janeiro. Você estava lá de férias. Você foi de férias para o Pará. Eles começaram a brigar. No dia do aniversário dela. No dia do aniversário dela. Eles começaram a brigar. Você presenciou a briga também? Ouvi. Nós fizemos um lanchezinho para ela no final do dia. 6h30, 7 horas, um lanche. Convidamos alguns amigos. E aí o pessoal começou por volta de 8h30 da noite, 9 horas. Começou todo mundo saindo, indo embora. Ana Rosinha, seu Eduardo, Tânia, o pessoal foi saindo. Foi indo embora. Aí ela virou para mim lá no quintal ainda e falou assim: Nalvinha, vai lá organizar os meus LPs. Naquela época tinha o LP. Sim. Passava uma franelinha no LP, colocava num plástico e naquela capa de papelão. Sim. Ela falou: começa a arrumar os meus LPs. Aí eu entrei, sentei na sala e comecei, aquele monte de LP solto, ver qual que é a capa de qual, comecei a organizar. E eles passaram por mim e entraram pro quarto. Passou uns 10 minutinhos, eu escutei ele falando com a voz mais alta com ela. Você acha que eu sou bobo? Você acha que nessa Fanta, nessa garrafa de Fanta, tinha refrigerante? Só refrigerante? A frase que eu lembro perfeitamente. Sim. Você mentiu para mim. Você falou que não ia beber e você bebeu. E ela: não bebi. Eu estou vendo que você bebeu.
E eu fiz questão agora de cheirar aquela garrafa de Fanta. Tinha bebida lá dentro, tinha cachaça lá dentro. Foi o que eu ouvi os dois discutindo. Não, não, não. Aí, de repente, e eu ainda falei, para, gente, vocês estão falando muito alto, para de brigar. Continuei arrumando os LPs. Aí, num dado momento, eu ouvi um barulho. Na minha inocência, eu tinha certeza, na minha cabecinha, que aquele barulho era uma chinelada, era um feito pá. Achei que tivesse dado um tapa no rosto dela, na minha cabeça. Eu, gente, para com isso. Vocês estão brigando? E aí, mais 3. Que era tiro, na verdade. Eu achei que era uma chinelada. Porque dentro do quarto, tudo abafado, tudo fechado, Sim. fez um barulho estranho, diferente, Sim. que eu não conhecia. Aí, fez 3 disparos desse, que hoje eu falo que é disparo, mas eu não sabia o que era. Sim. E a porta, a fresta da luz, escureceu, ela caiu na porta. Tinha uma fresta clarinha assim, e eu estava andando rápido com os CDs, porque às 10 horas da noite a luz na cidade acabava. Já era 9h30, 9h40. E o meu irmão, que estava lá também de férias, que tinha 18 anos, tinha saído depois da festinha da minha mãe para levar a namoradinha em casa. Porque a luz apagava às 10, ele saiu 9h30 para levar ela. Eu estava sozinha em casa com a minha mãe. Mas Você o meu com irmão 13 estava lá. anos. Com 14 anos. 14 anos. Tinha 14 anos. E aí escureceu. Aí eu levantei da cadeira, fui na porta, empurrei a porta. Falei, o que está acontecendo? Empurrei a porta, fico com dificuldade, ela já encostada na porta. Sim. Entrei. Quando eu entrei, eu vi ela caída na porta do quarto. E ele ajoelhado na cama. A cena que eu vi, ele ajoelhado, com a mão aqui, revólver aqui, e com o olho assim meio que arregalado para cima, parado. Eu vi ela caída e fui tirar satisfação com ele. Cheguei e bati assim no ombro Aí dele. você já viu, ela já tinha sangue assim? Não vi. Ela tinha sinais vitais, ela falava? Nada. Vi ela caída e fui tirar satisfação com ele. O que aconteceu Sim. que você derrubou minha mãe? Não imaginava que ela tivesse. Só depois que eu virei ela que eu vi o tanto de sangue embaixo. Sim. Mas eu não tinha visto. Fui tirar satisfação com ele. Falei, Luz, o que você fez com a minha mãe? Que ela tá... E o quarto escuro, ele tinha apagado a luz. Tinha apagado a luz já. Aí eu cheguei perto dele assim e falei, o que você fez com a minha mãe? Ele só baixou o olho, estava olhando para cima, com um revólver aqui e olhando para cima. Ele só olhou na minha direção, levantou o revólver, girou, deu 2 tiros na boca. Olha Igual só. tá eu e o senhor aqui. Deu 2 tiros na boca. E não te respondeu nada. Nem uma palavra. Deu 2 tiros na boca e eu já... Quando ele deu os 2 tiros, que eu girei pro lado da minha mãe, ainda peguei ela assim, movimentei ela, mãe, 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 que eu fiz assim, o corpo dela todinho virou. Aí eu vi uma poça de sangue debaixo dela. Nisso, já veio entrando no quarto, na sala, aquele monte de gente. O seu Eduardo, que é o segurança do supermercado em frente à minha casa, já foi entrando, Nalvinha, esse barulho de tiro aqui na sua casa, o que é isso? E já foi olhando, gente, socorro, Maria Augusta está aqui no chão. Aí a dona Rosinha veio e falou, e a Nalvinha? Não, tá bem, eu tô conversando com ela aqui, ela tá bem. Eu acho que ela atirou só na Maria Augusta. Aí já foi aquele monte de gente entrando, de repente o quarto estava lotado de gente. Alguém já pegou na minha mão, me levou para fora. E quando eu cheguei lá fora, eu sentada, o povo aquele movimento todo, ir para lá e entra e sai e tudo. Eu lembro de uma pessoa que chegou perto de mim. Se você me perguntar quem que é a pessoa, não lembro. Eu lembro das vozes, eu de cabeça baixa chorando. E chegou uma pessoa para mim e falou assim para mim, Nalvinha, vamos lá no quarto. Acaba de matar o Luso. Isso chama crime, vingança de 3º grau. Ele matou sua mãe e você vai matar ele. Vamos lá para você acabar de matar ele? Alguém fez essa proposta. Porque ele estava agonizando. Agonizando. Vá lá e acaba de matar ele. Eu peguei e falei, eu? Não. De jeito nenhum. Eu? Não posso. Pegou meu braço e ainda me levantou para ver a cena. Sim. Nós vamos tirar sua mãe daqui agora para levar ela para o hospital? Estava morta já. Mas ele falou, vamos levar ela para o hospital. E ele está lá agonizando com 2 tiros, sangrando muito pelo ouvido, pela boca e tudo. Vamos lá para você acabar de matar ele? Ele não merece ficar vivo, não.
Ela queria que você vingasse o sangue da sua mãe ali. Queria que eu vingasse o sangue da minha mãe. Graças à bondade e o cuidado do Senhor, já comigo, como órfã naquela hora, não permitiu que eu fizesse isso. Falei, não, de jeito nenhum. Não, minha mãe vai ficar boa e tudo. Ela estava morta. E eu não sabia. Aí só vi o pessoal saindo com ela com lençol, colocaram numa caminhonete e saíram com ela. Aí já me levaram para casa de um vizinho. Vamos limpar aqui, vamos chamar a polícia está chegando aí, tudo. Me levaram para casa de um vizinho. Tentei dormir, descansar ali um pouquinho. Aí chega um amigo nosso já contando tudo, sua mãe está morta. Já estão preparando ali um avião ali do prefeito para levar para Gurupi, porque não dá para levar de barco, de carro, nem nada, porque o Rio Araguaia está cheio. Vão ter que levar de avião, porque sua mãe está morta. Ô Lu, uma menina de 14 anos. Presenciar, ser testemunha ocular, né, de um acontecimento desse, já sem o pai, ver a mãe perder a vida dessa maneira tão trágica, né, tão abrupta, que sentimento que gerou em você pós aquilo ali? No velório da sua mãe, todo esse acontecimento, você em algum momento, mesmo você não querendo ter vingado a morte da sua mãe ali, com uma oportunidade para fazer isso, que lhe foi proposta, e ninguém pode falar nesse momento assim, eu faria, eu não faria, só quem passou por isso com certeza sabe o que é, né? Só quem passou por isso pode falar alguma coisa, mas em algum momento você teve, quando, por exemplo, você viu sua mãe no caixão, você viu que sua mãe ser enterrada, em algum momento você teve muito ódio dessa pessoa, você achou bom também, ainda bem que ele morreu? Quero te fazer esta pergunta, porque eu queria ouvir o que você tem no coração, porque eu sei que muitas pessoas também passam por isso. Tive. E antes mesmo do velório, algo que me marcou muito, que ao longo dos anos, o que mais me marcou, o que eu mais sofria e o que vinha à minha mente, que doía de verdade, por incrível que pareça, não foi ver ela lá no chão, caída com os tiros. Depois da morte dela, para levar o corpo para Gurupi, que ela morreu no Pará, a gente tinha que levar para nossa família em Gurupi. Teve um momento muito doloroso e muito difícil para uma pré-adolescente enfrentar. Isso foi o que mais me marcou. O piloto chegou para mim e falou assim: Nalvinha, nós vamos desmontar o avião, tirar os 2 bancos de trás. Seu irmão vai lá no cantinho, lá naquela caixa lá atrás, segurando os pés da sua mãe. Nós vamos envolver o corpo num lençol, porque não dá para colocar em caixão aqui dentro do avião pequeno, e a cabeça dela vai no seu colo. O senhor imagina um trajeto ali de 1h40, mais ou menos, no avião pequeno, a sua mãe morta no seu colo. Então, isso foi difícil. Quando prepararam o avião, tirou o banco, ajeitou, meu irmão foi lá pro cantinho, sentou com os pés dela, mandaram eu sentar aqui. Ao invés de sentar de frente para o painel aqui da aeronave, eu fiquei de lado, de frente para o piloto, de lado, para poder colocar a cabeça dela no meu colo. Sim. Chegou uma enfermeira perto de mim, quando eu sentei, e colocou o corpo dela no meu colo, chegou uma enfermeira perto de mim, com 2 saquinhos de plástico. Um cheio de bolinhas de algodão e outro vazio. Chegou para mim e falou assim: Nalvinha, segura esses 2 saquinhos próximo aqui de você. Provavelmente, quando o avião levantar voo, vai sair sangue, que está muito recente, vai sair sangue das narinas e do ouvido da sua mãe. E, às vezes, dos furos que está aqui. Das balas, que passou de lá para cá, fez alguns furos aqui. Pode sangrar. E aí você troca o algodão. Meu Deus. Pastor Fábio. Isso acabou comigo. Mais do que tudo que eu vivenciei. 1 hora e pouco olhando para ela,
conversando com ela. Mamãe, por que aconteceu isso? Conversando o tempo todo com ela. Levantou o voo, as 2 bolas de algodão que estavam aqui ficou vermelhinha, encharcada na hora de sangue. E o que ela recomendou? Peguei o saquinho que estava vazio, pegava as bolinhas de algodão, jogava aqui dentro, encharcada de sangue, tirava daqui, tirava do ouvido, tirava daqui e dos furos aqui da bala. E preparava outra e colocava. Isso acabou comigo. Essa cena me acompanhou anos. Fechava o olho e via tirando as bolinhas e colocando o saquinho do lado. Isso me arrebentou, mais do que ter visto ela morta. Isso me acompanhou anos e anos a fio. Fechava o olho, o rostinho dela e as narinas cheias de sangue, eu trocando. Isso acabou comigo. Anos. Porque, além de você não ser uma profissional que fazia isso, além de você ter acompanhado tudo, já não ter mais seu pai, você teve que fazer um trabalho ali que é de um profissional com a sua mãe. Com a minha mãe. Né? Com a Além de sua mãe. ser um trabalho, eu acho que difícil para qualquer pessoa, Sim. desagradável, um trabalho desagradável, fazer na sua mãe. É. E voar 1 hora e pouco, um rostinho colado aqui no meu colo. Não dá para imaginá-lo, o que você sentiu. Isso foi muito difícil, isso foi muito difícil. Isso realmente foi muito difícil. Esse trâmite para você, eu não... Foi pesado, isso aí foi pesado. Eu não conheço uma história de translado de corpo assim tão pesado, tão terrível, porque aquilo para uma pré-adolescente é um terror. É, né? Você carregar sua mãe morta, assassinada a tiros no seu colo, sangrando durante um voo e você tendo que fazer esse trabalho. Isso foi muito pesado, foi muito difícil. Então, isso aí gerou no seu coração, porque a pessoa que fez isso com a sua mãe, que chamaram para que você vingasse o sangue da sua mãe ali, porque ela estava agonizando, ela estava lá no Pará, ela não veio a óbito. Não, ela sobreviveu. Não, sobreviveu. Depois, algumas pessoas depois falou, eu encontrei com ele, não sei aonde, foi preso. Sim. Ficou um tempo preso e algumas pessoas falaram, fui lá visitar ele na cadeia, ele está usando barba, agora porque ele não usava barba, ele está usando barba porque a boca ficou torta, ficou com um sério problema de audição no ouvido, mas sobreviveu. Então, e você teve ódio dele por isso tudo, você está passando por aquilo, sabendo que foi por uma pessoa, acredito que nesse momento do voo você nem sabia ainda se ele tinha morrido ou não, né? Mas depois lá, você teve ódio no seu coração, raiva, você chegou a pensar assim, falou assim, ele devia ter morrido naquele momento. Muito. Você chegou a arrepender de não ter terminado de executar ele? Não. Tá, você queria que tivesse acontecido, mas alguma que não coisa. fosse Não por você. por mim, porque cada vez que eu pensava na possibilidade de ter feito isso, eu ficava angustiada. Sim. Angustiada. Falei, ainda bem que... E sempre vinha isso na minha mente, ainda bem que eu não fiz. Sim. Mas muita raiva dele. Tive ódio dele. E eu tive dificuldade durante muito tempo de liberar perdão para ele como assassino e para os meus 2 irmãos. Eu tive muita dificuldade de liberar perdão só depois que eu converti, que eu conheci o Senhor anos e anos depois, que eu voltei lá. Por quê? Eu não entendia por que eu, com 2 irmãos, um com 18, outro com 22, por que eu fui morar num pensionato em Goiânia? Fui para a capital para estudar e morar num pensionato de freiras e padres. Eu falei, gente, de repente eu não tenho ninguém. Eu moro num alojamento aqui, num pensionato. E meus irmãos? Tá, porque com a morte da sua mãe você ficou órfã. Órfã. Né? Então você está dizendo assim, sua primeira dificuldade foi o problema com o assassino da sua mãe e depois você sem pai, sem mãe, sem lugar para ficar, você foi para um orfanato. Para um orfanato. E aí você E eu não entendi, eu ficava magoada com e magoada, acho que a palavra não é raiva, mas é magoada, ferida, porque os seus irmãos, um com 18, um com 22, tecnicamente não te acolheram. Não me acolheram. E isso doía muito no meu coração, vivendo nesse pensionato. Você morou quanto tempo nesse pensionato?
Eu morei 6 anos. 6 anos. 6 anos. E era mesmo com as suas dores, além das suas dores, era um lugar difícil, complicado, de ambientes de abusos. Quando eu estou falando de abusos, não só um abuso sexual, mas abusos emocionais, abuso como pessoa. Era difícil. O que eu me lembro bem, assim, a dificuldade que a gente tinha era com a questão da alimentação. Não era uma comida boa e final de semana a gente passava muita fome. Quem morava lá e tinha alguns parentes ou condições financeiras, comprava comida, porque só tinha o café da manhã e o almoço no domingo. A gente passava o sábado e o domingo à noite com muita fome. Sim. A minha lembrança de lá é da comida ruim, aquele pão dormido, duro, uma manteiga desse tamanhozinha, chá. Tinha dia que era café, outro dia era só chá. Eu lembro que a comida não era uma comida boa. Sim. Mas as freiras... E gerava também uma mágoa no coração da gente, porque era monitorado por freiras e a gente via elas na casa delas, lá separado, com alimentação diferenciada. Sim. Era diferente da nossa. Era diferente da de vocês. Era diferente. E por que seus irmãos não iam lá te ver? Não iam te ajudar? Não iam levar uma comida para você? Depois de muitos anos é que eu vim entender. Os dois. E eu falava assim, por que eles não me levaram para morar com eles? Eu queria estar perto dos meus irmãos. Por que eles não me levaram para morar com eles? O tempo se encarrega de tudo, né? Depois eu fui entender, liberei perdão, converti, liberei perdão, fui lá na cidade, pedi perdão para eles. Por quê? Olha a situação. Agente da Polícia Federal, ingressando na Polícia Federal em Ilhéus, estudando e ingressando na Polícia Federal. Morava no alojamento de homens. O outro, garimpeiro no Pará. Morava com mais 2.000 homens. Pastor, analisa agora uma menina de 14 anos, se um dos dois resolve me levar para morar com eles. Se eu vou morar no Pará, no garimpo, com meu irmão. O que teria acontecido? No meio de 2.000 homens. E meu pai foi garimpeiro também. Meu pai foi garimpeiro a vida toda, eu sei o que é isso. Ele não quis me levar. Ele falou, não posso levar ela. Uma menina, um adolescente, para um lugar daquele. Sim. Foi assim, então, livramento. Assim, para você, era uma mágoa deles não estarem indo ali, e para eles era o lugar mais seguro que você poderia ficar. Exatamente o que eu ia falar agora. Os dois combinaram e o lugar mais seguro para ela ficar é num orfanato. Nenhum dos dois me levaram. E eu não entendia isso. Falava, gente, de repente eu não tenho pai, mãe, nem irmãos. Nem irmãos. Não tenho ninguém. Ninguém. Lá nesse orfanato vocês podiam sair assim na rua, voltar? Podia sair. Sim. Podia sair. Ô Lu, aconteceu tudo isso com você. É uma tragédia muito grande. Por isso que eu digo assim, às vezes, né? Nunca julgue uma pessoa, nunca fale de uma pessoa assim, porque era daquele jeito. Aquela pessoa é muito chata, ela é muito fechada. Aquela pessoa não conversa com a gente, muito esquisita. Porque às vezes nós não temos noção o que aquela pessoa pode ter passado, né? Eu conheço você, te considero minha amiga e convivo com você aqui no trabalho, mas eu sabia assim muito, mas muito por alto que você tinha um testemunho, que você tinha ficado órfão e tal, mas nem de perto eu conhecia a sua história, nem de perto. Eu não conhecia nem 1% de tudo que você contou aqui pra gente. E é uma história de tragédia seguida de tragédia, né? E você tinha, aí é onde eu queria chegar quando eu te perguntei se você tinha raiva daquela pessoa, onde você tinha tudo para ser hoje uma pessoa revoltada, uma pessoa doente emocionalmente, uma pessoa que não ia querer ter casado com ninguém, uma pessoa que não ia querer ter perdoado os irmãos até hoje, não ia querer entender isso que aconteceu com os irmãos. Eu falo, não, se quisesse, você dava um jeito, você me levava para casa de um parente, alguma coisa assim. E a gente, analisando toda a sua história, vê que você passou por um processo de transformação.
né? Porque você é uma pessoa de verdade, você ri de verdade, você é alegre de verdade, você é alto astral, né? Não é só da boca para fora. Às vezes tem pessoas que elas estão magoadas, só que elas conseguem disfarçar tal. E a gente vê que com você não tem disfarce. Além da sua conversão, além de você ter encontrado Jesus, você acredita isso ao que mais que você fez para que você pudesse chegar nesse nível de cura? Eu não olhei para as circunstâncias. Eu tinha muita vontade de dar certo na vida. E eu acreditava que eu estava caminhando para isso, estudando, uma família, não tão estruturada, mas uma família que me dava carinho. Eu queria muito dar certo na vida. E houve esse percalço, esse violento percalço no meio do caminho. Mas hoje, depois de convertida, todo crédito, eu quero acreditar tudo o que aconteceu comigo a uma passagem na Bíblia que fala que o Senhor, o próprio Senhor, cuida. Ele não delega para ninguém essa função, para nenhum anjo, para ninguém. O próprio Senhor cuida dos órfãos e das viúvas. Os livramentos que eu tive na vida para chegar aonde eu queria chegar, não tem explicação, a não ser o próprio Senhor cuidando. Nesse pensionado a gente podia sair, juntava uma turminha no domingo à tarde, ia para uma feirinha, para a Feira Hippie, lá em Goiânia. Algumas amigas encostavam num rapaz lá do lado, todo final de semana, para fazer tatuagem. Uma tatuava aqui, outra aqui. Lu, faz uma tatuagem. Não posso, não tem dinheiro. Eu pago para você, faz uma. Não gosto, tô vendo saindo sangue aí. Nossa, isso deve doer. Não gosto, não quero fazer. Lu, vamos debaixo daquela árvore ali onde o rapaz faz uns cigarros ali, umas drogas, cigarro de maconha. Lu, experimenta um. Nem cheiro forte. Não. Só de eu sentir o cheiro, tô embrulhando o estômago. Não, quero não. Nunca bebi. Nunca fumei. Isso não é vantagem, não. Tô dando um testemunho. Cuidado e zelo do Senhor. Nunca usei droga. Não cresci. Não tive a formação de caráter. Uma pessoa revoltada. Eu tentava ver o lado bom da situação. Mesmo órfã, negra, pobre, sozinha. Eu queria achar algum lado bom na vida. Enquanto algumas pessoas falavam para mim, difícil mais a pessoa igual você vencer na vida. Não tem pai, não tem mãe, negra, pobre. É difícil mais. Era o que eu ouvia. Sim. E mesmo no pensionato, onde eu tinha direito só uma caminha de campanha, uma caminha de lona, pequenininha que fechava, no outro dia cedo fechava, encostava na parede, eu tinha vontade, olhava para o outro alojamento das que tinham família, eu tinha vontade de ter uma cama normal, para sentar na cama e tudo, uma cama com cabeceira. Eu tinha vontade. Uma simples cama, que o alojamento de órfãos era de um jeito, as que tinham condições era de outro. Uma simples cama, que eu via as outras terem e eu não tinha, me motivava a dar um jeito, a pedir, a conversar. Eu sempre fui muito comunicativa, muito falante. Ir lá nas freiras, conversar, perguntar se alguém não tinha doado alguma cama para alguém. Que se um dia entrasse uma cama, para elas lembrarem de mim, que eu queria ter uma cama. Meu sonho era sentar numa cama normal, sem ser a cama de lona. A cama me motivava a não esmorecer para ter a cama. Sim. Aí um dia eu fiquei sabendo que a Casas Pernambucanas ia inaugurar em Goiânia e estava precisando de alguém para fazer, alguém que fizesse crochê para fazer as gravatas dos funcionários. Uma gravatazinha cinza. O uniforme era cinza. Pedi a freira para ir lá, me levar lá para conversar com o pessoal. Ela me emprestou um dinheiro para comprar a linha, um novelo grande de linha. Fiz uma proposta para ele. Eu faço a gravata de todo mundo aqui, porque eu sei fazer crochê. Hoje os amigos brincam. Você começou sua primeira permuta nessa época, fazer permuta. Gente, foi sua primeira permuta. Minha primeira permuta. Eu faço a gravata de todo mundo, só me dá aquela cama que tá ali. Ó. Eu quero comprar aquela cama. Ele falou, fechado. Eu preciso de 25 gravatas. E eu te dou aquela cama e o travesseiro.
Olha só. A E cama você me fez? motiva. E fiz as gravatas, tudo. Peguei as gravatas, lavei, passei, botei numa caixa de camisa, tudo arrumadinha. Fui lá e levei pro gerente. Tá aqui as 25 gravatas. O senhor me dá a cama agora? O senhor pede para entregar no pensionato a cama? Fechado, Luzinalva. Levou a cama e um travesseiro. Olha isso. Aí já consegui um jogo de toalha de banho, porque a gente usava as toalhas todas marcadas do pensionato. Eu já tinha uma santista, uma toalha de banho, uma de rosto. Ainda consegui um pisozinho para colocar no pé da cama. Isso me motivava. Sim. Aí eu olhava a cama toda arrumadinha e falava, hoje eu tenho uma cama. Quer E assim dizer, foi. você foi uma pessoa que você não remoeu o passado, né? Você não remoeu. E você deu valor ao que você tinha naquele momento. Meu pastor Neif fala isso a vida inteira para mim. Luzinalva, eu nunca te vi murmurando ou remoendo alguma coisa. A palavra murmuração não faz parte da minha vida. A vida me deu um monte de limão. Eu fiz limonada, pedi um açúcar ali para a vizinha emprestado e ainda fiz uma mousse de limão. Murmuração não faz parte da minha vida. Nunca murmurei. Ô Lu, e qual que você acha que é o caminho dessas pessoas que passam por esses traumas? E isso, infelizmente, é corriqueiro na nossa cidade. Infelizmente, acontece todos os dias. Infelizmente, né? Você escuta o rádio, você vê as redes sociais dos canais de mídia, de jornalístico. Então, é assim, marido, feminicídio muito grande. Infelizmente. Tem também casos de mulher que matou o marido, mas muito pouco. Mas o feminicídio, ele impera mesmo, né? Ele é todo dia, essa região da grande Belo Horizonte, né? Todos os dias, infelizmente, tem caso. Não, eu ouço de e falo assim, pai meu Deus, ainda acontece isso matando todos os mãe, dias. ou namorado matando namorada. Agora eu quero que nós vamos encerrar. Eu queria ter ficado com você muito mais tempo aqui, porque eu queria chegar em outras histórias fantásticas para que as pessoas conheçam essa Luzinalva que a gente conhece, engraçada, comunicativa, gente boa, alto astral e tudo mais. Mas eu queria encerrar. Essa câmera aqui é a sua câmera. Eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem para uma jovem como você, que foi de 15, 14, 13, 16, 17 anos, que passa por um momento desse, de ter tido a mãe morta, assassinada, ou o pai, ou o irmão, e ela não sabe nem que caminho que ela vai procurar para ela dar a volta por cima. Se você pudesse olhar nos olhos daquela Luzinalva, sentado naquela calçada, lá no Pará, naquele dia, olhando para aquela câmera, o que você diria para ela? Que independente da situação, você está numa situação agora caótica, a sua vida está literalmente de pernas para o ar. Você tem que tentar não olhar para a circunstância naquele momento, porque a circunstância está ali, caótica. Tem uma situação delicadíssima ali à sua frente. Tentar não olhar somente para aquela situação. Pensar um pouquinho e tentar olhar lá na frente. Tenta achar um horizonte, um fiapo de esperança lá na frente. Porque se você não mirar em algo maior lá na frente, essa situação vai te sucumbir. Você vai ficar ali olhando para aquela situação e essa situação vai te sucumbir. Você vai entrar dentro dela e o mais provável que vai acontecer é você perder a sua esperança, olhar para a situação e perder a esperança, entrar numa depressão, achar que não vale a pena continuar. Deixa eu te falar. Vale a pena, sim. Não olhe somente para as circunstâncias. Você tem que crer. Primeiro, crer em Deus. Porque se a gente não crê em algo maior do que aquela situação, você vai... Ali acaba a sua vida. Eu quis olhar para frente, me enchi de esperança de que o Senhor poderia mudar a minha sorte. Poderia, pode e mudou. Hoje está aqui a Luzinalva, que consegue contar essa história dolorida, mas com firmeza. E se o Senhor mudou a minha sorte, você tem que ter esperança, vai mudar a sua também, com certeza. Vai mudar a sua sorte. Vai tirar dessa situação que você, com os olhos naturais, acha que é o fim, que não tem saída.
Tem saída, sim. Você tem que ter esperança. Esperança em algo. Algo, Jesus. Esperança em você e em Jesus. Que aí sua sorte é mudada como a minha foi. O amor do Senhor, o cuidado do Senhor, a fidelidade do Senhor me alcançou. E hoje você é casada? Casada. Posso me dar o luxo de dizer que bem casada. Casamento de 37 anos. Filhos. 2 filhas lindas. Um neto, um genro. E vem mais um neto por aí. Olha a família só. vai crescer. Que bênção. Olha, eu vou encerrar esse programa, então, fazendo a única coisa que eu faria se eu estivesse ali naquele momento. E o que eu quero fazer, eu quero que se estenda a todas essas pessoas que você falou hoje para elas, que você mandou esse recado para elas. Não sei como é que a câmera vai pegar o nosso corte aqui, mas eu quero te dar um abraço. Ah, que delícia. Que Deus te abençoe, minha amiga, te guarde. E que Deus continue te usando de uma forma sobrenatural para que mais e mais pessoas sejam curadas através da sua vida e da sua história. Em nome de Jesus. Eu te amo. Eu também te amo. Obrigado, viu? Pelo seu amor. Gente, encerramos aqui nosso podcast Pode Crer. Sensacional ouvir essa história. Que Deus abençoe, guarde a sua vida, não murmure. Por mais que seja difícil, você vai dar a volta por cima. Fica com Deus.